Diálogos com Anderson Junque. Oferecimento Odontonel Infinity Clinic. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a dependência digital. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a psicóloga Jussiane Castilho, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Que alegria recebê-la na cadeira do Diálogos. Muito agradecido, querida, de verdade. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é tão atual e necessário, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de dependências digitais, sejam elas dos smartphones, computadores. Nós estamos vivendo uma dependência de pornografia, sim, de jogos. Então é um tema muito atual e necessário ser debatido. E urgente, né? E urgente. Sobre essa questão, Jussiane, eu queria começar aqui a nossa conversa, pensar em uma questão que eu acho que as pessoas querem muito saber sobre isso, né? Quando a gente fala de dependência digital, eu acho importante conversarmos sobre a questão do limite. Onde é que a gente pode entender que o uso do mundo digital para um ser humano está no campo do saudável e quando ele já passou desse limite e entrou na dependência? É possível nós definirmos algo em relação a essa questão? Sim, é possível. Quando nós pensamos em dependência, nós vamos estar falando de um comportamento, de um padrão de comportamento em que ele é persistente, né? Então não acontece só de vez em quando, então ele é persistente. Ele tem uma característica de compulsão e ele vai ter uma característica de prejuízo, que eu acho que é o que a gente precisa deixar muito claro. Sim. Porque o que define ser prejuízo? Se eu ficar 10 horas no celular, é prejuízo? Depende. Se eu trabalhar com isso, eu tenho um motivo para estar lá. Se eu ficar rodando o feed para me aliviar do tédio, eu já não tenho um motivo. Então, o que vai definir para nós a questão da dependência ou não é o propósito. Qual o propósito que eu estou usando essa rede? Se eu ficar 6 horas trabalhando em frente a um computador e vou para casa e acaba, e a minha vida continua sem as tecnologias, eu vou fazer outras coisas, nós estamos falando de um uso saudável. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Existe uma questão de autorreflexão no sentido de saber se o tempo em que eu estou investindo no campo digital é saudável e necessário ou não? Quem mais ou menos vai definir isso é o próprio sujeito? É o próprio sujeito, os seus pares, mas nós temos alguns sinais de alerta. Por exemplo, se eu fico muito tempo e quero parar e não consigo, não vou mais usar o celular, vou deixar ele lá no quarto, daqui a pouco eu volto e pego de novo. Eu tenho um propósito, eu falei que não ia usar. Então, se eu estou usando além do que eu deveria, além do que eu me propus, nós temos um problema. Outro alerta que fica para nós. Começou a ter prejuízos no trabalho, na escola, as crianças. Eu comecei a ter um prejuízo atencional. Já não consigo mais focar, já não consigo entregar as coisas que eu preciso. Aí nós estamos pensando num prejuízo, né? Eu tenho que aumentar a dose cada vez mais, eu tenho que ficar mais nas redes para alimentar aquele desejo. Então, eu penso que eu vou passar 1 hora, a hora que eu vejo já passei 3 horas. Então, esse também é um alerta. Então, existe sim o nosso olhar individual e existe o olhar de quem está à nossa volta. Esse é o recorte que eu quero fazer. Tá. Então, na verdade, você está dizendo o seguinte: para definirmos se há dependência ou não, há 2 elementos. Primeiro, essa autorreflexão que a gente acabou de conversar, e também observar se os nossos pares que estão ao nosso redor, pai, mãe, esposa, escola, se de alguma forma eles estão
demandando, estão reclamando, estão notificando questões relacionadas à nossa ausência de atenção ou investimento muito maior do que se deveria no campo digital. Seriam esses dois elementos como parâmetros para a gente pensar sobre a dependência digital? Sim, e aí dentro desses parâmetros, aí nós vamos olhar aquilo que a gente já veio conversando, né? O que eu preciso olhar? É o tempo que eu fico, é o propósito, né? Outro aspecto importante é a tolerância, o quanto eu preciso de tempo para ter a mesma satisfação inicial que eu tinha. Porque como a dependência digital, ela ainda não está no manual que a gente usa para definir doenças mentais. Então, ela não está no DSM. Mas ela já tem, o que tem no DSM hoje é a dependência por jogos. Só que a dependência por jogos, ela é uma especificidade da dependência digital. Né? Então, porque a gente vai ter na digital por jogos online, nós vamos ter por pornografia, nós vamos ter por redes sociais. Então, são vários aspectos. E o DSM, ele ainda não colocou uma especificidade, mas a dependência digital, ela vai ter no cérebro a mesma, qual palavra eu uso? É igual, o cérebro se perde igualmente quando usa-se cocaína, crack ou álcool. É o mesmo mecanismo. Entendi. Deixa eu fazer um recorte em relação à questão dos jogos. Essa dependência, ela está mais voltada para a juventude ou não necessariamente? Você fala dos jogos online? Exatamente. A grande maioria, sim. Né? Nós temos muito mais jovens desta dependência do que os mais velhos, mas não deixa de existir. Por exemplo, às vezes eu chego no meu consultório, uma esposa reclamando que o marido é dependente de jogos, que ele até trabalha, mas a hora que ele chega em casa, ele não faz mais nada, ele não olha para a família, não cuida dos filhos, não cuida de nada, a não ser ficar jogando até madrugada. Aí acorda de manhã, aí vem o prejuízo, acorda irritado, sem atenção, vai para o trabalho, fica irritado o dia todo e volta para jogar, e aí isso vira um ciclo, né? A juventude é mais afetada a infância e a adolescência, ela é muito afetada por jogos, porque tem toda a questão dos pais usarem como babá eletrônica, né? Que é, filho, deixa ele vai ficar quietinho. Quando entra na adolescência um pouco mais velho, nós começamos a ter a questão muito grave da pornografia. Então, pensando em jogos, ela vai até ali metade ali da adolescência. Sim. E depois a gente vai ter outros tipos de vício. Aliás, eu quero fazer esse recorte, que é um debate muito interessante sobre a questão do uso de telas para bebês, né? Eu diria para você o seguinte, qual a orientação nessa perspectiva? Até quando, Jussiane, nós temos que não dar telas para as crianças? O zero telas é até que idade? Então, a OMS define, é assustador isso que eu vou dizer. A OMS define que até 2 anos, zero telas. Zero tela. Zero tela não é zero celular, é zero TV, é zero computador, é zero tela que tem a luz azul. Né? Então, até os 2 anos, zero. Eu nunca vi uma criança ficar até 2 anos sem acesso. É lógico que nós não estamos falando de um acesso de, por exemplo, o avô mora longe, o tio mora longe, você faz uma chamada de vídeo, não. Mas é zero telas, até 2 anos. De 2 a 5 anos, é 1 hora. Somente 1 hora. Mas ele está lendo, ele está fazendo uma brincadeira educativa no tablet. Conta como telas, isso não é só o educativo. De 5 a 18 anos, é no máximo 3 horas. Isso 3 por dia? Por dia, né? Que é muita coisa já. E o adulto é também essa fase, pensando que, sem ser a parte do trabalho, óbvio, né? Então, para a criança é máximo 2 horas, até 2 horas. Ou seja, a expressão babá digital, com todo respeito,
seria ideal que ela não existisse? Que ela não existisse. Nós usamos o termo de chupeta digital, né? É uma chupeta digital, porque ele acalma do mesmo modo, ele vai trazer essa tranquilidade para a família, porque, por exemplo, você já deve ter visto nos restaurantes, uma criança de 2 anos, ela não fica sentada esperando a batata frita chegar. Lógico que não. Ela vai se agitar, ela quer levantar, ela quer mexer nas coisas. O que os pais fazem? Dá o celular e aí ela fica quietinha mesmo. Né? Ou, eu preciso tomar um banho, não tem ninguém aqui para olhar essa criança. O que eu ponho? Um videozinho para ela assistir. Eu vivenciei uma situação na semana passada, muito interessante, que eu fui ao hospital com meu filho, e aí nós ficamos sentados esperando na pediatria, e tinha um bebê, que eu acho que ele devia ter no máximo 1 ano e meio, e ele clicava com o dedinho para aumentar as coisas, aquele dedinho desse tamanho, pequenininho. E eu falei, nossa, fiquei muito absurdada. E ele ficou o tempo todo quietinho, esperando o tempo todo em silêncio, o que não é comum para uma criança. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a questão do isolamento social. Eu já vi algumas cenas e eu confesso para você que, olhando de longe, de alguma forma me incomodou. Às vezes a gente observa casais em restaurantes em que eles não estão conversando. Cada um está em um celular ou seja, eles estão em mundos absolutamente separados. A que ponto isso pode ser prejudicial? É totalmente prejudicial quando eu começo a perder o desejo de estar com o outro nessa relação real e estar dentro do mundo virtual. O mundo virtual, ele é muito gostoso. Além da dopamina, que a gente pode falar que dispara com muita facilidade, eu posso controlar, né? Dentro da rede social, eu posso ser quem eu quiser. Posso pôr uma foto falsa, eu posso ser uma outra pessoa. Usar filtros. Eu posso usar filtros, né? Tem pessoas que, se a gente não colocar filtro, se você vê ela pessoalmente, não é a mesma pessoa. Né? Você não consegue nem acreditar que é a mesma pessoa, de tanto filtro que ela usa. E aí, tanto que é um perigo muito grande, fazendo um recorte disso que você está falando, que nos jogos, existem jogos em que o adolescente cria o mundo dele. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem a vida dele do jeito que ele quer, ele tem uma escola como ele quer. E isso é muito sério, porque se ele está dentro do jogo, é porque alguma coisa aqui fora está muito ruim para ele não querer ficar. Então, que relação é essa que eu estou tendo com meu marido, em que eu vou para um restaurante, e aí eu chego lá e a gente não conversa. E aí tem um agravante que eu acho que é pior, que a gente tira uma foto linda, nós dois sorrindo, posto a foto e volto a ficar no celular sem conversar com a pessoa. E aí quem vê de fora fala assim, nossa, que casal feliz, queria tanto estar nesse restaurante, queria tanto ter uma namorada, queria tanto... que não é real. Ou seja, é aquela velha história dos dois mundos, o real e o digital, né? Digital. São completamente diferentes. É claro que nós não podemos falar de retirar. Quando a gente pensa em independência digital, nós não vamos retirar as tecnologias. Isso é impossível hoje. É usar de forma consciente e que você tenha um controle, que quem controle seja você e não a tecnologia que você está usando. Hoje nós temos, né? Quem controla a maioria, quando a gente pensa independente, é a tecnologia. Mas o saudável não é retirar, é usar de forma adequada. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre dependência digital com a psicóloga Jussiane Castilho. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Gente, quanto tempo eu não dou amizade, olha. Não estava saindo, Deus, não. Estava chateada. Ai, vou ficar nervosa. Não fica não. Não é. É porque realmente vai ser uma transformação. Vai. Já deu tchau, adeus pra essa Ai, não quero nem dar tchau. Joga no lixo, não quero nem ver. É muito legal a gente
as pessoas entenderem quanto isso muda a vida delas. Muda, quanto Matheus, isso- porque é uma sensação, eu não sei nem explicar, sabe? É uma sensação assim, de nascer de novo. Então, eu nunca tive essa felicidade, nunca. E agora, o novo para Deus. É para isso que eu realmente me formei, é para entregar essa felicidade, devolver vida para as pessoas. E você devolveu, para mim, devolveu. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Vem aí o Encontro Nacional de Homizetas. Vamos celebrar os 70 anos do primeiro carro de passeio produzido em série no Brasil. Dia 5 de setembro, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, na Fundação Home. Entrada franca. Carreata pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Música, gincana, praça de alimentação e muito mais. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a dependência digital. E quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a psicóloga Jussiane Castilho. Jussiane, eu quero começar esse segundo bloco e colocar uma questão que eu vejo que é muito presente hoje nos nossos dias, que é a ansiedade e a depressão, e queria que de alguma forma você correlacionasse essas questões à dependência digital. Tá bom. Quando a gente pensa em dependência, toda dependência, ela vem de alguém que está fragilizado de alguma forma, né? As pessoas que têm um diagnóstico de ansiedade generalizada ou depressão, elas são vítimas muito mais fáceis para uma dependência do que outras pessoas. E a dependência digital em si, ela favorece a ansiedade e a depressão. Vou explicar como. Então, por exemplo, eu comecei a ver... Minha vida está entediante. Eu entro no Instagram, começo a rodar o feed. Nossa, eu não tenho esse carro. Nossa, eu não tenho esse barco. Eu não faço essas viagens. Eu não faço essas viagens. Eu não vou nesse restaurante com meu marido. Nem marido eu tenho. A pessoa começa a se deprimir, né? É uma das características. Nossa, eu não tenho isso. Eu não posso ter isso. Como é que fica eu não ter isso? E a ansiedade de não conseguir, né? Eu não consigo isso. Eu fico muito, eu quero isso para mim, como é que eu faço para chegar? Aquela pessoa sempre vai ter um corpo melhor que o meu, uma fala melhor que a minha, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas estão muito presentes quando a gente olha para a dependência digital. Ou seja, existem relações que estão diretamente conectadas entre esses conceitos. Sim, sim. Porque quando nós pensamos na dependência, nós vamos olhar todo o aspecto geral dessa pessoa, né? Como é que ela se coloca na sociedade, como é que ela tem tido as relações de trabalho, as relações interpessoais, o que ela espera. E aí, tratando isso, né? Porque o cérebro, ele tem, ainda bem, uma neuroplasticidade muito grande. Não é porque a pessoa ficou dependente que ela vai ser sempre assim, né? Então, por exemplo, nós começamos lá num ciclo. Inicialmente eu fico deprimido ou entediado, porque hoje nós somos uma sociedade que não vive o silêncio, não vive a tranquilidade, nós estamos sempre com coisas. Eu fico entediado. Eu entro na rede social. Eu disparo a dopamina, que é aquilo que me faz querer ter mais prazer. Disparei a dopamina. Só que a dopamina, ela tem um pico ali para funcionar. Aí eu quero mais. Eu tenho que rodar mais um pouquinho o feed. Aí eu rodo mais um pouquinho. Aí eu vou entrando nessa dependência mesmo. Aí a dopamina eu já não consigo na mesma quantidade, eu preciso ficar mais tempo.
eu ficando mais tempo, eu percebo que eu estou perdendo mais tempo da minha vida. E fico mais ansioso e mais deprimido. E aí eu volto no começo, porque eu estou ansioso, estou deprimido, estou entediado, eu quero mais. Aí eu disparo mais dopamina. E aí o cérebro vai se acostumando a isso. Jussiele, essa sua fala me trouxe e me despertou agora a lembrança de uma fala do Byung-Chul Han, do livro Sociedade do Cansaço, onde ele diz que o excesso de positividade é o infarto da alma. É nessa linha que nós estamos conversando? É nessa linha, porque quando a gente pensa, né, na positividade, o Instagram, ele é a positividade total, né? O Facebook já não é tanto. Tanto que o Facebook hoje ele é menos usado que o Instagram. Porque o Facebook você vai ver uns barracos, umas brigas. No Instagram é só o que é bonito. Tanto que quando você vai postar algumas coisas profissionalmente, algumas palavras não dão engajamento. As palavras consideradas negativas, elas não vai para a pessoa, né? A pessoa acaba não vendo tanto. Porque o algoritmo, ele quer que você mantenha nas coisas que você gosta. E as coisas que a gente gosta, a gente tende a ser boas, né? Eu quero o melhor para mim. Então, eu vou indo sempre nesse ciclo. Sim. E eu vou me perdendo cada vez mais. Né? Quando ele fala, né, a positividade, nós estamos falando muito da vida tecnológica, né? Lá dentro, sem muito propósito aqui fora. E é interessante que ele valoriza muito a questão do silêncio. Não à toa, né? Que na dependência digital nós não temos de forma nenhuma. Nós acordamos, né? Quando eu vou dar alguma palestra, eu pergunto assim: quem aqui hoje pegou no celular sem ter necessidade? A maioria. Porque eu levanto, o despertador está no celular. Acordei, o que eu faço? Vou dar uma olhadinha no Instagram, no meu WhatsApp, em alguma rede social, né? E aí eu precisava, tinha uma necessidade? Não. E a dependência, o que acontece muito com os dependentes? Ele tem a necessidade de ficar olhando toda hora ele fica olhando, e faz com que a gente perca o foco. Então, por exemplo, se a gente estivesse com o nosso celular aqui, ele desse uma vibrada, a tendência que nós temos é pegar para ver. Né? Eu vou querer olhar para isso, eu vou querer ver o que está acontecendo. E olha, pasme com este dado. Nós demoramos 6 minutos para retomar a atenção cada vez que nós paramos o que estamos fazendo para retomar. Então, olhei e volto para retomar. 6 minutos. Imagina o quanto isso impacta na produtividade. Né? Porque a cada e-mail que eu paro para responder, né? Piscou lá na minha tela, chegou um e-mail, eu paro para responder, perdi 6 minutos. Olhei no celular, perdi mais 6 minutos. Então, impacta muito nessa questão da produtividade. Isso, pensando em produtividade como empresa, mas vamos pensar para uma criança. Sim. Ela para, aí ela estava fazendo outra coisa, ela estava estudando, lendo. Ela para e aí ela perde muito tempo. Sobre essa questão, eu vejo que assim, existem 2 termos e eu queria colocá-los aqui na mesa agora. Eu vou pedir para você explicar dentro da questão da dependência digital, que é a nomofobia e a fomofobia. Qual que é a diferença deles, Luciane? Tá, a gente usa, assim, a nomofobia é o medo de ficar sem as tecnologias. Por exemplo, eu vou para uma chácara que não tem Wi-Fi. Eu não quero ir. Meu celular acabou a bateria. Né? Não quero. Então, é esse medo. A nomofobia está dizendo de um medo muito assustador que faz com que as pessoas se privem das coisas. E de ficarem fora do mundo digital. É o medo de ficar fora do mundo digital, certo? A FOMO é o medo de perder algo que está acontecendo. Vou dar um exemplo. E se nesses 2 horas que nós estamos conversando, alguém curtiu o meu vídeo e eu não sei quem é? E se o meu namorado postar alguma coisa e eu não vi? E se teve curtidas no meu grupo e eu não fiquei sabendo? Se puseram um meme no WhatsApp e eu não vi? A pessoa entra nesse
de querer do pertencimento, né? Porque quando nós pensamos em rede social, nós temos a falsa ideia de um pertencimento. Eu tenho 1000 amigos Não, no você Instagram. não tem 1000 amigos. Eu não tenho nem 1000 seguidores, porque o número ali não significa que a pessoa está vendo aquilo Exatamente. que eu quero, né? Aquilo que eu postei, a minha vida, as coisas que são importantes. Então, o pertencimento, ele é básico do ser humano. Eu quero. E aí, se eu estiver fora, e se acontecer alguma coisa, todo um grupo curtiu, mas eu não curti. E aí, como é que vai ficar? É como se tivesse acontecido uma guerra e eu não ficar sabendo. Eu estou por fora. Então, isso é a FOMO. Legal. Luciane, como é que a dependência digital, ela impacta no mundo corporativo? Como é que vocês, especialistas que estudam isso, como é que isso tem afetado? A maioria das empresas tem trabalhado com a retirada dos telefones pessoais. Então, grandes empresas, quando trabalham na área de produção, elas falam, não, vai ficar lá no seu armário e não vai poder olhar. Por quê? Nós já tivemos, eu já trabalhei em empresas, né, já dei assessoria para empresas, que o risco começou a aumentar muito porque a pessoa entre um setor e outro, a pessoa pegava o celular e ia andando no meio do campo ali Você está falando de acidente de trabalho. Acidente de trabalho. E ela ficava olhando e se machucava, caía, não prestava atenção. Então, tiramos disso. Né? É uma das coisas que a empresa tem feito. Só que da parte administrativa, eu trabalho com a tecnologia o tempo todo, né? Quem está no administrativo, trabalha o tempo todo. Então, nós vamos ter na empresa 2 problemas. O primeiro é esse, e o segundo é o que a gente tem que pensar da empresa também, contra, que é o burnout digital, que a gente chama. A empresa manda mensagem 2 horas da manhã, e-mail, uma pressão enorme para você responder. Então, ela vai impactar na empresa, nos lucros mesmo, porque a pessoa pensa se ela perde 6 minutos a cada vez que ela para fazer alguma coisa. Ela tem que ter uma produtividade, então ela já vai perder. E os funcionários perdem quando a empresa faz esse ataque. Entendi. Entendeu? Entendi. Com a quantidade enorme, né, de disparos de e-mail, de cobranças, de WhatsApp fora de hora, do final de semana. Compreendo. Bom, o Luciane, você conhece o programa e eu sempre reservo uma fala, uma afirmação de algum grande especialista sobre o assunto relacionado para que o meu convidado comente. Para você, eu reservei uma fala do Epiteto, que é um filósofo estoico, e, no meu entendimento, tem uma relação muito direta com isso que nós estamos conversando. Então, eu vou abrir aspas para ele e depois, então, eu vou pedir o seu comentário. Abrindo aspas, então, para o Epiteto, ele vai dizer assim, ó: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. Fecha aspas. Comente essa fala. Eu acho que é uma fala muito interessante quando nós pensamos que a autonomia ela é necessária para você se libertar da dependência, né? Quando ele fala que nós só vamos ser livres, sim, a partir do momento em que eu puder controlar. É possível se controlar um vício digital, é possível, existe tratamento para isso. Né? Então, se eu consigo ter autonomia, eu posso ser livre, eu escolho. Porque a questão da dependência digital, ela está realmente no propósito. Eu escolho. Quando eu escolho fazer algo que vai ser produtivo, porque nós podemos, por exemplo, é um contrassenso até, nós estamos falando do quê? Nós aqui estamos usando a tecnologia para chegar a alguém. Sim. Então, é ruim? Não, não é ruim. Né? O ruim é perder este controle. Ou seja, nessa perspectiva é avaliar-se até que ponto eu uso e eu estou no controle de, ou quando eu já não tenho mais esse controle, quem me controla é o celular. É sobre isso. Celular, sobre isso. Que legal. Bom, Luciane Castilho, querida, que aula, hein? Muitíssimo agradecido por você dividir os seus saberes, né, as suas reflexões aqui. Gostaria muito aqui que você fizesse as suas considerações finais. E mais uma vez, querida, te agradecer por sair de Campinas e vir para cá para o Diálogos, para que a gente possa contribuir com o nosso público com mais esse conhecimento riquíssimo. De verdade mesmo, minha gratidão. Muito, muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que teríamos muito mais para conversar sobre isso, porque é um assunto que exige, ele tem uma urgência que a gente possa olhar para ele, né? O importante, eu sempre digo que é, olhe o teu propósito, o que você está fazendo, como você está sendo exemplo para os seus filhos, como você está sendo, porque a gente coloca muito, né, na criança, e não é só na criança, como você está sendo exemplo, e cuidar para que a vida fora das telas, ela seja melhor do que a dentro das telas. Maravilha. Jussiane Castilho, obrigado, querida. Saúde e paz. Que agradeço. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre a dependência digital. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a psicóloga Jussiane Castilho. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.